Sabe o que me preocupa no inverno? Tipo, a gente já teve outros invernos. Exato. E alguns morreram e outros nasceram. Cara, eu tô no varejo, velho. Sim. Como que eu vou sobreviver, cara? Eu tô louco com isso aí. São respostas difíceis. Tem uma brincadeira, eu fui caçar um artigo meu de 2006, cara. Que a gente já tava vivendo uma crise naquela época, em 2006, olha só. Não, 6 não, minto, 16. 16, errei, 16, errei mas por a 10. gente teve outras atrás, teve 1900 e alguma coisa Sim, também. mas em 2016 eu lembro que a gente passava por uma crise dessas e eu escrevi uma comparação desse mundo que a gente vive com a fábula da cigarra e da formiga, né? Não sei se vocês estão lembrados dessa história, Fantástico. mas era sempre assim. A formiga estava sempre trabalhando e a cigarra estava sempre festejando, porque era primavera, era verão, tava tudo. E a formiga, vai vir inverno, melhor a senhora se proteger. Que tudo bem, tá bem. Quando chega o inverno, na história real da história, né, na fábula lá contada pelo Esopo, né, a cigarra acaba morrendo de fome, porque não tem mais, ela não consegue mais brincar. Então, um pouco do varejo, a gente sempre fala isso. Quando o varejo está muito bem, o varejista se esquece de fazer o básico. Então ele acha que tá tudo sobrando, vai sobrar cliente, vai sobrar gente comprando, a rua tá cheia, é festa todo dia. E o cara se deu durante muito tempo o luxo de comprar errado, vender errado, não ligar pro consumidor, fazer tudo mesmo. A gente sai de janeiro, teve um evento que é a NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, acontece há 113 anos, tá em Nova York esse evento, é o mais tradicional. Então tem uma brincadeira, acho que é uma frase do Eduardo Serra ou do Serrentino, não lembro qual dos dois que fala essa frase, mas ele fala, olha, nem tudo que se fala na NRF acontece, mas tudo que acontece no varejo foi falado na NRF. Tá? Então tem uma frase bem legal como contexto a importância desse evento. Mas o fato é que uma das especialistas lá, a Kate Anquetil, que é de uma consultoria da Inglaterra, ela falou que é o fim da era nós estamos no fim da abundância. Tá? Então, em alguns momentos você tinha, você não quer trabalhar comigo? Tem uma fila de gente querendo trabalhar comigo. Você não quer comprar comigo? Tem um monte de gente batendo na minha porta todo dia comprando comigo. Você não quer vender pra mim? Tem um monte de distribuidor e fornecedor querendo comprar. Esse tempo acabou. Hoje você não consegue mais contratar fácil, teu cliente não tá mais na rua fácil. Então assim, essa abundância de coisas que a gente tinha por um contexto de pandemia, trabalho híbrido, tem um monte de coisas que interferem nisso tudo, né? E alguns chamam isso de policrise. Porque é uma crise que não é mais só uma crise econômica. Tem a economia, tem a guerra, tem o Covid, tem vários milhares de assuntos que, por mais que você termine um deles nesse momento, sei lá, acaba a guerra da Rússia hoje, né? Vai vir alguma outra coisa em algum momento. Tá difícil hoje você prever 3 meses para frente. Você imagina falar, como a gente falou no passado, é um plano de 5 anos de negócio. Possível. É inviável. Possível. Né? O presidente, o CEO da CE, o Paulo, ele falou também numa frase que ficou famosa, ele falou assim, olha, a única coisa que eu sei sobre um plano de 5 anos é que eu não vou conseguir cumprir ele. Que vai dar errado. É verdade. Que vai dar errado, porque não dá para planejar 5 anos hoje. Tem várias variáveis, né, nessa história toda que acabam mudando o nosso dia a dia. Cara, a gente não consegue planejar mais as coisas que acontecem na nossa família, na nossa casa. Em dezembro, sem o cenário da Americanas, da Marisa, da Cultura e todos esses players, o crédito que era disponível para o varejo era 1. A situação azedou essa história. Você tem uma margem de alguns negócios de 5%, 6%, 3% de algum caso e tal, e pô, com taxa de juros de 14%. Onde é que você cobre isso, cara? Você não cobre isso. É buraco. Então, assim, e esse cara tá passando, acho que, 3 grandes problemas hoje. Problema 1 desse cara que tá precisando de grana para fazer o negócio girar, capital de giro, é que tá mais caro o crédito. Então, da onde ele vai tirar para pagar o crédito mais caro? Na canetada não dá para fazer. Ele vai tirar do bolso dele, ele vai diminuir a margem, ele vai se arrebentar e tal. Então, putz, não, mas eu consegui e tal, batalhei e tal, pum, passou um problema. Qual é o segundo problema com esse cara? Não tem gente disponível para trabalhar no varejo hoje. É uma crítica pesada, tá acontecendo isso, é um problema global, como eu falei, que é pandemia, né? Ninguém quer trabalhar 6x1. Ninguém quer trabalhar 6 dias por semana no varejo. Ninguém quer trabalhar no final de semana, né? No Cadê feriado. essas pessoas? Essas pessoas estão buscando, principalmente os novos talentos, o trabalho híbrido. Nós vendemos que as pessoas podem trabalhar em home office, que trabalhar híbrido. Pra que eu vou ficar 6 dias enfiado numa loja pra ganhar uma miséria que esse cara paga pra mim no mercadinho? Imagina, eu vou trabalhar na internet aqui, híbrido em casa aqui, que eu ganho muito mais. Mas ele tá conseguindo? Ele tá sendo empregado? Cara, existe uma taxa de desemprego no país, estável pra queda, né? Tá, assim, a gente tá num sentido que talvez ela comece a cair, mas é uma taxa alta. Tem uma taxa muito grande que eles falam que é os nem-nem.
e boa que é os nem estudam nem trabalham, né? E esses nem, de fato, boa parte deles estão buscando essas questões de internet, como monetiza e tudo mais tal, seja de fazendo dropship, ou se vai fazer dancinha no TikTok, e cada um buscando uma renda. Só que é muito difícil você convencer hoje um cara a trabalhar numa função de 6 dias de semana. É muito difícil. Tanto que, conversando com o varejo, principalmente agora janeiro, fevereiro, a maioria deles não conseguiu, por exemplo, fazer o quadro de final de ano. Que você contrata mais gente pra Black Friday, pra Natal. Não conseguiram fechar os quadros, cara. Não tinha gente disponível. Tanto que um dos maiores movimentos que já está acontecendo lá fora e já começou a acontecer no Brasil é uma automatização do processo de varejo. Então você está vendo hoje, por exemplo, o McDonald's com 6 totens, quando você clica lá o teu lanche, né? E tem uma ou duas operadoras no caixa só. Por que isso? Porque eles não conseguem mais encontrar gente, cara, que quer trabalhar no McDonald's lá no caixa, na operação. Não vale a pena. É mais fácil meter 6 totens nesse negócio, já que o cara já está digitalizado, a gente passou, já a gente usa aplicativo mais fácil, a gente já está um contexto mais digitalizado, não precisa ensinar ninguém a aplicar no token. A gente já foi educado, né, para isso. A pandemia nos educou. Cara, mas será que é por conta disso, de não conseguir contratar pessoas? Sim, cara, nos Estados Unidos, ó. Eu acho assim que o empresário coloca um totem dentro da empresa dele, tipo o Mac, é porque ele não quer lidar com pessoas. Pô, falando em sentido Brasil, né, Ministério do Trabalho, né, todos os encargos. Mas assim, cara, o cara era receoso em fazer isso, porque meter uma coisa autônoma lá, um totem de autoatendimento, né, era perder venda. Era. Porque você meter um caixa, um autosserviço e meter uma operadora de caixa, com certeza a maioria das pessoas vão preferir, se não pelo tempo, passar pelo caixa. Entendi. Entendeu? Porque o brasileiro ele é sinestésico, ele gosta de toque, ele gosta de gente, ele gosta de aperto de mão, entendeu? Ele é sinestésico. Existe uma necessidade de contratar e de operar em outros tipos de formatos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente esteve em Nova York em janeiro, eu e meu sócio, a gente tem uma coleção de fotos de fachadas contratando gente para trabalhar no varejo. O salário médio de Nova York é em torno de $15. A gente tem foto de fachada. $15 a hora. $15 a hora, isso aí. A média dos Estados Unidos é $5 ou $6. Miami, por exemplo, tal. A gente encontrou, que a gente foi pesquisar qual era a base disso. A gente encontrou cadeia de fast food oferecendo, começando o starter, né? Começando com 17 a hora para tentar fechar o quadro. Então, assim, tá muito sério. Entendeu? Assim, tá muito sério. E isso não é um problema de Brasil, tá? É um problema global. Tem um vídeo rodando, meio que viral por ali, que é uma rede canadense, chama Fresh, tá? Que é uma rede canadense que tem uma menina, uma atendente virtual. Ela tá no computador falando com a pessoa e o cara achou fantástico o vídeo. Só que ele tem um monte de erros, né, naquele vídeo. Primeiro que aquele é um vídeo já de mais de 1 ano. Segundo que aquele é um vídeo que a menina tá na Bolívia e recebendo em Bolívar, não em moeda canadense para trabalhar aquele trabalho, né? E que a grande intenção do cara não é privilegiar um país latino-americano e tal. É que ele paga a mão de obra muito mais barato que ele paga no país dele. Então é uma sacanagem ali, uma mutreta usando a tecnologia, né? Mas é um fato que a gente vai ser cada vez mais atendido de uma maneira talvez menos pessoas possível. Até escrevi essa semana no LinkedIn e tal. A loja em 2035, e eu faço a descrição de maneira meio irônica, né? Escrevendo a loja como a gente conheceu no passado, né? Olha só, aqui o atendimento é humanizado, então nada de tela, chatbot ou chat GPT te atendendo, é uma pessoa que vai falar com você quase como um amigo, né? Começa a brincar, os avatares aqui são sólidos, eles chamam de manequins. Você pode ver a roupa ao vivo, né? Então assim, a gente vai brincando com o tema e tal, porque faz parte desse movimento cíclico do varejo. Quanto mais tech, a gente vai buscar ser mais touch. Quanto mais touch, a gente vai buscar mais tech. A música vive disso, né? Tem um momento que tal música faz sucesso, depois ela fica brega, daqui a pouco ela volta com tudo, né? O tipo de ritmo e tal. Tem muito dessa história de tudo ser cíclico na humanidade, não tem jeito.